a gente está aí no Janeiro Branco, né, que é o mês de conscientização da saúde mental e a gente precisa muito falar sobre as mães que estão em depressão. Os dados do Ministério da Saúde mostram que as mulheres são mais vulneráveis aos problemas de saúde mental. Nós apresentamos 2 vezes mais chances de ter a depressão. Olha só, a taxa entre as mulheres é de 14,7%, enquanto entre os homens é de 7,3%. A doença já é extremamente difícil. Mas já parou para pensar? Quando se tem filhos, ela se torna ainda mais desafiadora, né? Quem cuida desses filhos se essa mulher não consegue cuidar nem dela, gente? E muitas vezes a gente nem percebe que essa mãe precisa de ajuda, que essa mãe precisa de socorro. Então, esse vai ser o nosso assunto de agora no nosso estúdio. Participa com a gente, presta atenção, que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu recebo aqui Gisele Martins, que é psicóloga. Obrigada, Gi, pela sua participação, viu? Uma boa tarde. E a Sheila, gente, que ela vai contar a história dela pra gente, que enfrentou uma depressão e os filhos ali em fase da infância, né, indo para a adolescência. Como é que foi enfrentar essa fase com as crianças, Sheila? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, essa fase foi a mais difícil. É uma fase em que você realmente pede socorro, mas a gente fica muito presa, porque a gente até chegar ao ponto de pedir socorro é muito difícil. Como que você vai pedir socorro de algo que você ainda nem sabe o que é, porque a gente quer dormir o tempo todo, a gente quer ficar reclusa, né, o tempo todo. Então, até chegar ao ponto de você saber assim, eu preciso pedir ajuda, é bem difícil, bem difícil. E assim, o que eu digo hoje, assim, né, tendo um pouco mais de experiência, se você está dormindo muito, querendo ficar mais deitada, não sair, principalmente, não querer ficar no meio da sociedade, não ir para a igreja, é assim, pedir o socorro máximo depressa possível, porque o que mais sofre são os filhos. Gi, como é que fica a capacidade de uma mãe dar continuidade, né, na criação, naquela fase ali com os filhos e ela enfrentando uma depressão? Roberta, nós precisamos compreender que a depressão é uma doença. Que isso fique muito claro. Do mesmo jeito que o nosso coração fica doente, o joelho fica doente, os olhos ficam doentes, o cérebro também fica doente. E como é que o cérebro manifesta uma doença? Através dos transtornos mentais. Então, a depressão é uma doença. A depressão não é uma frescura, a depressão não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta do que fazer. A gente pode dizer, é um apagão do cérebro. Ele para meio que de funcionar. Algumas áreas específicas do cérebro, elas ficam hipoativadas. O que é isso? Menos ativadas. Outra hora ativa, cai de novo. Aí a pessoa tem uma pequena melhora, aí cai de novo, ela fica ali com o humor mais rebaixado. Então é muito difícil essa mãe conseguir lidar com as crianças, com o bebê ou os pequenininhos ali que precisam de ajuda, porque ela fica com a energia rebaixada. Então, falta energia, é um sintoma físico. A mulher não consegue lavar uma louça, ela quer ficar de pijama o dia todo, ela quer ficar deitada o dia todo. Não é por preguiça, é porque, de fato, falta a energia do corpo. Então, se ela não tem ali uma rede de apoio para ajudar, isso se cronifica, porque ela precisa trocar o bebê e ela não tem forças, isso é real. Então ela deixa muitas vezes o bebê chorando, deixa ali a criança brincando, entretida, às vezes não dá uma comidinha, né? Não dá um suquinho. Uma criança super ativa em casa, no caso da Sheila 2, né? Na época a filha tinha 6, é isso? Um e tinha o menino 6. 11. Isso. Não, imagina, 2 crianças cheias de energia em casa, querendo fazer as coisas e a mãe na cama. Ela se sente impotente. Então é um sentimento de impotência muito grande. Ela quer fazer, ela sabe que precisa fazer, mas que isso fique muito claro, Roberta, ela não consegue. Então precisa de ajuda profissional.
ali, né, de um psicólogo e um psiquiatra, para que a gente consiga manejar e minimizar esses sintomas com o tratamento adequado. Mas que isso fique claro, não é preguiça, é uma doença. Você tinha, Sheila, uma rede de apoio? No começo, né, não, porque, como eu disse, né, eu mesma não quis falar para ninguém. Depois... Você enfrentou silenciosamente essa doença. Depois, quando eu comecei a ver, né, as crianças ali também chegando na cama, mãe, eu tô com fome. Aí que você vai ter ideia do horário que você já está ali naquela cama, deitado, e, nossa, já é 1h da tarde, aí que você vai tentar levantar para preparar algo para as crianças comerem. Eu comecei a ver eles prejudicados. E aí, sim, aí meu esposo também trabalhava o dia inteiro. Quando ele chegava em casa e, de repente, não encontrava alguma coisa pronta, eu também de pijama até aquela hora. E aí ele também começou a ver. E aí, sim, aí eu tive a rede de apoio que foi por ele, né, pela minha irmã, que na época era viva, pelas minhas cunhadas, amigos, igreja. Foi aí que o que eles fizeram por você, pelas crianças? Sim, primeiramente foi um amigo nosso da família, né, bem próximo, que começou a me dizer, olha, você precisa de um psiquiatra. E isso também é algo que é muito... a gente que sofre depressão, a gente fica com certo preconceito em falar psiquiatra. Porque até então eu só ia no neuro para fazer tratamento de sono, porque eu não dormia à noite. Então, quando eu pulei para psiquiatra, aquilo já acendeu, meu Deus, como assim? Eu não sou louca? E isso foi uma resistência bem grande. E aí eu, né, fui encaminhada para o psiquiatra e começamos com medicação, psicólogo. Isso também é algo que, até eu entender que eu precisava de ajuda com profissionais, foi algo também que eu não aceitava. Foi bem difícil eu procurar o psicólogo. E pelas crianças? Alguma amiga, alguma tia, alguém se aproximou e falou assim... Deixa as crianças passar o final de semana comigo. Vem cá, vem com a tia, vamos levar as crianças hoje para o parquinho. Mãe, fica em casa, fica na sua, fica descansando, faz aquilo que você quer fazer. Deixa as crianças sob a minha responsabilidade que eu vou te ajudar dessa forma. Alguém fez isso por você? Olha, minha irmã fazia bastante isso, até porque ela entendia também um pouco, porque, né, ela tinha uma filha que também passou por isso, então ela não me chegou a dizer, você está com depressão. Né? Ela pegava as crianças, saía, minha filha na época, né, era adolescente, e o menino, que era um pouco menor, que ficava mais comigo, né? Então, assim, e eu também, para poder aceitar, é tudo muito difícil para se aceitar. Porque para mim aceitar em tirar as crianças, de repente, para poder estar indo passear, aquilo me causava uma sensação de impotência. Tipo, eles vão sair porque eu não consigo levantar para fazer uma comida, eu não consigo levantar, de repente, para poder brincar ou levá-los para fazer alguma coisa. Então, até você também aceitar isso é muito difícil. Eu estou vendo aqui vários comentários no nosso Facebook. Olha só, o Barros diz, eu estou diagnosticado com depressão profunda, afastado do trabalho, em tratamento, me sentia culpado o dia inteiro e tinha vontade de brincar com meu filho, mas não conseguia. Se Deus quiser, eu vou sair dessa. Roseli Nascimento também participa com a gente. Ela diz, boa tarde, Roberta. Minha irmã teve depressão e tinha 3 crianças pequenas. E na época foi muito difícil. Só que agora ela está novamente com crise muito forte de depressão. Ela não consegue levantar da cama. Está sendo muito difícil. Assim como a Sheila, assim como a Roseli, assim como o Barros e outras pessoas que daqui a pouco eu também vou ler mais comentários. Gisele, de que forma que a gente consegue? A Sheila passou um grande período ali no silêncio, sofrendo calada. Como que a família pode identificar os sinais e se colocar à disposição para ajudar, principalmente se tiver crianças nesse contexto? Primeiro passo, perceber a falta de energia. A falta do sono. Pode acontecer também os 2 pontos. A pessoa pode dormir muito ou ter insônia. E a falta de energia. Pode comer mais ou comer de menos. Ali a família acompanha, observa e fala, nossa, a mãe está comendo demais, ela nunca foi de comer assim. Ou o contrário, nossa, ela está comendo tão pouquinho, está estranho isso. Perceber esses sinais da falta de energia. Você chega na casa dessa mãe para fazer uma visita, é meio-dia, 1h da tarde, ela está ainda com a roupa de dormir.
não penteou o cabelo, não fez a sua higiene pessoal, já é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada. Não trocou de roupa. Às vezes a criança está com a fraldinha de xixi já há muitas horas. Percebe que ali, quando você oferece uma comida, se for uma criança, né, de 2 aninhos, 3 aninhos, você quer um biscoito, quer alguma coisa, a criança está ávida por comer, ou seja, está já há muitas horas sem comer. Isso são sinais que a família precisa observar de que aquela mãe está num estado alterado de humor. E como a gente pode contribuir para ajudar essa mãe? Roberta, se colocando à disposição e não cobrando. Falas como, levanta dessa cama, mas você tem tudo, por que você está desse jeito? Isso não se justifica, você reclama de barriga cheia, olha seu filho saudável, olha o seu marido que bom, eu tô aqui para te ajudar, por que você está com essa cara? Esse tipo de fala piora, não ajuda e invalida, porque aí aquela mãe vai se sentir pior ainda, porque nem ela, muitas vezes, como a Sheila colocou, sabe identificar o que está acontecendo com ela. Ela percebe que ela está estranha, que ela está diferente, mas é o quê? Então, esse tipo de fala, Roberta, só piora as coisas. Então, tirar os filhos de casa para dar uma voltinha, como tia, como amiga. Isso que eu ia pontuar. Ajuda? Ajuda. Então, se você percebeu que essa mãe está com o humor rebaixado, se coloca à disposição na presença. Ei, fulana, hoje eu vim fazer a comida para você. Fica tranquila. E vai lá e faz uma comidinha. Não estou falando de uma mega comida, uma comidinha simples. Já vai ajudar. Oi, fulana, hoje eu vim colocar roupa na máquina para você. Eu posso sair com as crianças um pouquinho para você dormir, para você descansar, para você ir ao banheiro com tranquilidade, né? Porque quantas mães relatam isso no consultório? Eu não consigo nem ir ao banheiro sem que os filhos batam na porta ou sem que o bebê esteja chorando. Então, fica com a criança, vai dar uma volta, sai com ela, leva para sua casa, deixa essa mãe com um pouco de tempo para si própria. Roberta, até o autocuidado. De repente, uma sugestão com essa mãe. Mãe, eu fico com as crianças. Você não quer ir no salão, fazer uma unha? Você não quer cortar o cabelo? Eu fico com as crianças, pode ir tranquila. Até porque as crianças sentem, né? Sentem, muito. Os seus sentiam, Sheila? Sim, sim. Vamos só ouvir dela como que seus filhos reagiam ao te ver na cama. A menina, ela perguntava por quê, né? Mãe, por que você está triste? E a gente não sabe identificar, porque é uma dor realmente uma dor da morte, é uma dor terrível, sabe? E o menino, por ele não ser um pouco mais novo, ele subia em cima da cama, estimulava a brincar com ele, a levantar. Mãe, vamos descer um pouquinho, vamos brincar um pouquinho. E você não tem ânimo, você não consegue sair da cama, você não tem fala, você não tem nada, você tem vontade só de dormir. E o que você pontuou, doutor, é muito importante, porque eu engordei nessa época porque eu pulava muitas refeições. Tomava o café da manhã às vezes, aí eu ia comer só à noite, porque eu acho que o meu cérebro me cobrava a comida, que eu já estava com fome. E aí eu ia comer, porque também a vontade de comer, ela some. É impressionante como a gente fica sem fome. Olha só, tem muita gente se identificando com essa situação aqui no nosso Facebook. A Josi Oliveira, ela diz: Roberta, boa tarde, meu nome é Josione, tenho depressão e crise de ansiedade gravíssima, tenho um filho de 6 anos e tenho uma de 20. É muito ruim, não tenho vontade de levantar, sair, só fico deitada, não consigo fazer nada, muita dor no corpo, ninguém me ajuda, só meu esposo e minha filha, e ela diz que está afastada há quase 3 anos, encostada aí pelo INSS. E aí, Gisele, como que a gente deve se portar em relação aos filhos, já que eles percebem? Os filhos da Sheila perceberam e perguntaram. A gente tenta mascarar, tenta dizer, não, mamãe não está bem hoje, mas vai passar. Ou a gente abre o jogo, conta a verdade para as crianças. Fica difícil também saber como agir, né? Sim. Roberta, dependendo da idade, a criança, ela não tem ainda a maturidade para compreender o que é uma depressão. Mas na linguagem da criança, dependendo da idade, diz que a mamãe não está bem. A mamãe está dodói, mas a mamãe já está tomando remedinho e logo, logo ela vai melhorar.
Não dá para dar uma mega explicação para uma criança, porque ela não vai compreender. E dependendo de como essa mãe falar, pode instaurar ali naquelas crianças uma preocupação que não é própria da idade. E daqui a pouco nós vamos ter crianças com depressão. Porque, entre aspas, passa? Nesse sentido, passa que eu quero dizer assim, a criança assiste aquela cena no ambiente, ela pode ter mais predisposição a desenvolver também? Então, os transtornos mentais, eles têm 2 componentes importantes. Primeiro é o fator genético, uma predisposição biológica. O outro é o ambiente. Então, se eu tenho uma predisposição genética, biológica e um ambiente que favoreça a expressão do transtorno, ele pode se manifestar. Então, se eu tenho uma predisposição genética e biológica, mas um ambiente que não é propício à expressão do transtorno, aquele transtorno fica guardadinho ali dentro de mim e não se manifesta. Engana-se, Roberta, quem pensa que criança não tem depressão. Criança também tem depressão e elas tendem a ficar com o humor mais rebaixado em ver a mãe assim, porque ela não entende o que está acontecendo. Então, essa rede de apoio que nós estamos falando tanto aqui é tão importante nesse momento para que nós possamos minimizar os efeitos junto a essas crianças e para que essa mãe seja preservada no seu emocional. Porque se a família fica cobrando, levanta, mas você já está assim tem 2 meses, nada de melhorar, você já está tomando remédio e não melhora, está indo ao psicólogo e ainda não melhora, é pior, essa mãe se cobra ainda mais. Então, aqueles que possuem ali os seus familiares, que apoiem essa mãe, que minimizem esse momento, tanto para as crianças, para que elas sejam preservadas, quanto para que essa mãe seja aliviada no seu emocional. Sheila, você percebeu algum impacto da sua depressão nos seus filhos? Quando eu comecei a notar, né, principalmente no menor, eu mudei totalmente o meu comportamento, procurei ajuda. Hoje eu faço o tratamento, tomo medicação, né, faço tratamento com psicólogos. E assim, é muito importante esse ambiente que a gente estava falando aqui, porque eu cresci num ambiente assim. E por eu ter crescido num ambiente assim, hoje eu tenho esse cuidado de não deixar, né, isso aflorar mais. Quando eu vejo algum gatilho em mim que está indo, que vai me causar uma crise de depressão, eu já não deixo mais. Por quê? Porque eu não quero que os meus filhos cresçam nesse ambiente e, de repente, se desenvolvam uma depressão. Carla Jareta participa com a gente, ela diz, Roberta, é muito difícil mesmo, já estive no fundo do poço, mas permiti me ajudarem. E hoje faço acompanhamento, estou bem, trabalho, mas é um dia de cada vez. E a família é o principal suporte. Famílias, prestem atenção. E não é só dentro de casa, não. Às vezes na casa da sua irmã, porque às vezes a gente não tem a convivência, né, aquele dia a dia, mas a gente consegue perceber esses sinais na casa da vizinha, na casa de uma amiga, né? Então a família, os amigos, eles se tornam o principal suporte realmente. E teve um comentário que já subiu aqui para mim, que as mensagens vão chegando e elas vão subindo, mas aí, olha, a gente acabou de receber aqui um comentário muito interessante da Exilene Santos. Ela diz, Roberta, estou fazendo tratamento de ansiedade, virou depressão, estou afastada pelo INSS, as medicações são fortes e não tenho ânimo para nada. Escuta só, tá? Tem dia que é difícil levantar da cama. Eu tenho uma filha de 17 anos. Meu esposo largou a casa quando eu fiquei nessa situação. Aí você pensa, né? A sua rede de apoio solta a sua mão no momento em que você mais precisa. Aí fica ainda mais complicado, né, Gisele? Muito mais difícil, porque enfrentar a depressão, que a gente pode dizer que é uma doença da solidão, sozinho, é muito mais difícil. Precisa de apoio. E sabe, Roberto, estou aqui pensando, não basta só dizer para essa mãe, vai ao médico. Você não vai buscar ajuda? Por que não mudar essa fala para vamos ao médico? Eu marco para você, eu marco um psicólogo para você e nós vamos juntos. Mas chamar essa mãe para sair é pior? Respeita o tempo dela
Ou é melhor? O sair que eu digo não é aí não, médico não, é tipo assim, vamos ali na pracinha, vamos dar uma voltinha. É ótimo. O que é importante no estágio da depressão? Tomar sol ajuda muito. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da neurociência, mas o sol não é por conta da vitamina D, não é só a vitamina D. Tem outras questões biológicas aí para tomar um solzinho ali, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. É ótimo. Atividade física faz toda a diferença. Hoje eu costumo dizer que o mundo resolveu estudar o exercício físico. Então não é só para emagrecer. Hoje já os estudos comprovam que depressão moderada e ansiedade moderada com atividade física, exercício físico e terapia pode ser manejado muito bem, não precisa de medicação. Então, o que você entende por exercício físico? Chama essa mãe para dar uma voltinha, como você acabou de colocar. Anda ali 15 minutos, 20 minutos na pracinha, na rua, vai ao supermercado a pé, volta. Essa interação social vai ajudar muito. Conversar com essa mãe, chamá-la para tomar um café. Vamos dar uma voltinha no shopping para a gente tomar um café? Eu sei que você gosta de comer aquele bolo de chocolate. Eu fiz para você um bolo, eu vou ir na sua casa te buscar para você vir aqui. Essa interação vai promover a liberação de serotonina, de ocitocina, tão importante para o nosso cérebro para trazer a sensação de bem-estar. Tá, olha só, a gente tem aqui o comentário da Marlene. Ela diz, a mulher não fica só prostrada, ela tem surtos de raiva, tristeza, baixa estima, a vida não tem valor, né? Meus filhos sofreram muito, ela diz até coisas mais profundas, e ela diz que os filhos hoje também fazem tratamento. E eu me recordei, minha mãe já teve síndrome do pânico, quantas vezes eu estava ali arrumada na adolescência para ir para a festinha americana, dos amigos na escola ou passear no shopping, minha mãe segurava na minha mão e pedia, filha, não vai, não deixa a mamãe sozinha, eu estou com medo de ficar sozinha. E eu tinha maturidade na época, eu tinha ali meus 14, 15, 16 anos, já para ajudar a minha mãe. Os filhos crescidos também podem fazer isso pela mãe, né, Gisele? Muito. Nós falamos aqui dos bebezinhos e das crianças menorzinhas, mas esses pré-adolescentes, eles são cheios de vida, eles são cheios de vontade. Então, estar próximo dessa mãe, se fazendo presença, é um beijo, é um abraço, é um carinho na mãe, é pegar na mão e falar, mãe, vai ficar tudo bem, mãe, eu estou aqui. Roberta, parece tão pequeno, né? A gente fala, mas isso vai fazer diferença? Faz. Faz porque eu vejo isso no consultório e as mães, né, que sofrem de depressão, elas relatam que isso faz muita diferença. Tá certo, e faz diferença mesmo, né, Oi, muita. Eles são meus remédios. É isso abaixo aí. de Jesus. Amém. Obrigada pela sua participação. Quantas e quantas mães se identificaram, né, com esse seu desabafo e que você aceitou vir aqui falar sobre isso, fazer esse alerta. Obrigada, Gi. Um beijo para vocês. Beijo. Boa tarde.